Olá, queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Damasco. Uma grande alegria estarmos juntos nessa noite e na Semana do Caminho, né? Então, parabéns para casa pela festividade toda, a semana toda com palestras e vamos ao trabalho, né? Vamos falar do tema renovação, que é o tema da semana inteira, né? Então, nós vamos lembrar que renovação nos sugere logo de início Jesus. Jesus é a grande fonte da renovação, porque Jesus nos traz tantos ensinamentos que nos propõe uma modificação, nos tornarmos pessoas novas, né? Vamos lembrar, inclusive, que os discípulos, há 2000 anos atrás, quando entendiam Jesus, quando começavam a compreender Jesus, eles se sentiam tão renovados, muito embora ainda lhes faltasse tanto, mas eles sentiam sim essa renovação a ponto de até mudarem o próprio nome, alterarem o próprio nome. Nós vamos ver, por exemplo, Levi, um publicano, que muda o seu nome para Mateus. Por quê? Porque ele queria mostrar que era um homem novo. Havia mudado tudo. Nós vamos ver, por exemplo, Natanael. Natanael, outro discípulo de Jesus, que talvez as pessoas não recordem do nome, Natanael, mas que ele muda o nome para Bartolomeu. Por quê? Porque ele entendeu Jesus, né? Começava aquela mudança dentro dele. Então a renovação só começa a acontecer a partir do momento em que eu busco um entendimento novo, né? Um aprendizado novo, e que coloco em prática. E Jesus é o maior professor de todos os tempos. E falando em professor, vamos fazer uma comparação da época, né, dos tempos em que estávamos nos bancos escolares, com agora a presença de Jesus de uma forma mais firme no nosso coração. Então vamos voltar um pouquinho aos tempos em que frequentávamos os bancos escolares. E aí eu perguntaria: será que detemos esse conhecimento que temos? Geografia, matemática, ciência, filosofia, tudo. Nós detemos esse conhecimento por acaso? Óbvio que não, de jeito nenhum, né? Por quê? Porque fomos estudando, fomos nos preparando para conseguirmos esse aprendizado. E aí eu pergunto: será que recordamos dos nossos professores o nome, como eles eram, como se comportavam, né? O seu modo de conversar conosco? Será que recordamos? Provavelmente não, né? E quanto mais tempo passa, vai ser mais difícil a gente recordar. Mas isso não importa. Com certeza, para eles também não importa. Ah, eu não lembro o nome deles. Isso não era a preocupação deles. O mais importante é que aprendemos. Esse é o ponto principal. Nós aprendemos durante a nossa caminhada na escola, né? Nos bancos escolares. E aí eu pergunto: e com relação a Jesus? Será que a humanidade se recorda muito mais do professor ou muito mais do ensinamento que ele nos deixou? Arrisco dizer que a grande maioria se fixa muito mais no professor, naquela beleza daquela figura plantada, né, pintada, e que a humanidade veio aceitando ao longo de tantos e tantos séculos. Se era exatamente aquela figura, não importa. Para nós, ele é uma referência bonita através daquela figura, que merece todo o nosso respeito. Mas a grande maioria se encanta com o professor e se esquece do aprendizado. Aí é complicado. Como se renovar dessa forma? Já que o tema é renovação. Como que eu vou me renovar
simplesmente por olhar aquela figura linda colocada na parede, num retrato. Não vai acontecer renovação nenhuma, nenhuma. E nós vemos que as pessoas normalmente não estão atentas ao principal que esse grande professor veio trazer, o ensinamento moral, e acabam deixando de lado. As pessoas se recordam, a grande maioria, se recorda, por exemplo, dos milagres. Milagres que nós sabemos que não existem. Não existe milagre, né? O sobrenatural. Ele é sobrenatural até o momento em que, pelo meu entendimento, pela minha busca, eu consigo fazer com que o sobrenatural se torne natural, né? Vamos dar um exemplo. Exemplo sempre ajuda. Estou na minha casa. E aqui na minha casa, imagine que a esta hora da noite aconteça um blackout. Tudo se apague. E de repente eu preciso sair da minha casa. Eu sei desligar as lâmpadas, ir até a porta, abrir a porta, trancar a porta, sair, encontrar o portão, abrir o portão, fechar o portão, sem bater em nada. Por quê? Porque eu conheço. É a minha casa. Esse ambiente, para mim, é natural. E você que não conhece a minha casa, imagine como sair de uma situação dessa. Onde está o interruptor? Onde que está a porta? E a chave? Como eu fecho? Como que eu me dirijo ao portão? Como é que eu fecho o portão? Vai ser complicado. Por quê? Porque para vocês, esse ambiente no qual eu me encontro não é um ambiente natural para vocês. Para mim, ele é. Então o milagre é milagre até o momento em que há uma explicação. E aí ele se torna natural. Mas a grande maioria se prende a esses milagres. E por não compreender, acaba não se renovando também, ou pelo menos não se renovando como poderia se renovar, porque fica sempre na dependência que algo externo lhe traga a solução. Então não preciso me modificar, não preciso me renovar. Aí as coisas param. Muitos se recordam, por exemplo, das reações de Jesus há 2000 anos atrás. Exemplo, no templo, quando ele tem aquela situação, aquele, entre aspas, conflito com os mercadores. Que mercadores? Seriam os cambistas, que estavam ali trocando moeda, mas provavelmente lesando as pessoas nessa troca. Jesus, será que foi áspero? Maldoso? Jamais. Enérgico? Provavelmente. Energia nada tem a ver com violência. Mas as pessoas estão presas. Mercadores do templo estavam cometendo deslizes. E hoje em dia, quantos mercadores de templos existem? E as pessoas não se incomodam com isso. Por quê? Porque não pensaram, não raciocinaram, não buscaram entender, não se renovaram. E as coisas continuam acontecendo no século XXI, aquilo que acontecia no século I. Então, temos que mudar. Muitos se recordam, e as religiões acabam se fixando nisso, em palavras que serviram para montar, por exemplo, dogmas, né? Nós vamos ver, por exemplo, o vinho e o pão. Quando Jesus disse isso na ceia. Na quinta-feira, quando ele seria preso. E no dia seguinte, morto. Então, vinho e pão. Ele diz, esse aqui, o vinho, é o meu sangue. O que vem a ser o sangue? O sacrifício. O sacrifício de Jesus. E o pão seria o meu corpo, o meu alimento que eu deixo com vocês. Mas quando falamos de sacrifício, as pessoas entendem que o sacrifício de Jesus foi o bastante para nos livrar, por exemplo, de pecados, as nossas falhas, nossos equívocos, né? Jesus morreu para nos salvar. Ele levou os nossos pecados. Então não preciso me renovar mais. Ele levou tudo de ruim que estava dentro de mim. Talvez de vocês, de mim ele continuou. Porque continua a mesma coisa, as mesmas falhas.
Então a humanidade compreende de uma forma equivocada e não consegue, portanto, se renovar em razão dessa falta de compreensão, ou falta até de interesse nessa modificação. E aí nós vamos ver que as pessoas caminham pela vida de uma forma um pouquinho estranha. Elas têm um profundo amor pelo professor, mas um absurdo desconhecimento da matéria, do ensinamento dele, né? E há um ditado que diz que entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Nós podemos ter o maior professor, o mais lindo professor como tivemos, e temos Jesus, porque temos nos dias de hoje. Então temos o maior professor de todos os tempos. E às vezes não somos capazes de aprender. Por quê? Porque entre o professor e o aprendizado, depende do aprendiz. Se eu não quiser aprender, eu não vou aprender. Se eu não me interessar pelo aprendizado, não vou aprender. Então, Jesus fez todo o esforço há 2000 anos atrás e continua nos dias de hoje, nos orientando, trazendo ensinamentos novos para que possamos nos renovar. Renovação é a palavra da semana. E aí Jesus, sabendo que a gente não aprenderia, não absorveria tudo que ele deixou há 2000 anos atrás, ele disse que mandaria um consolador. Ele disse assim: porém o consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Ele disse: ensinar todas as coisas. Óbvio, porque ele não pôde dizer tudo. Ele sabia tanto e sabe tanto. Então, ele teria condições de ensinar. Nós é que não teríamos condição de aprender. Então, para a renovação nossa, precisamos entender, compreender, praticar. E não tínhamos condição. E não temos condição ainda hoje. Melhoramos, mas ainda nos falta tanto. Então ele disse que viria esse Consolador para nos ensinar todas as coisas que ele não pôde dizer. Mas disse também que viria para relembrar o que ele havia dito há 2000 anos. Por quê? Porque o que ele disse foi esquecido, distorcido, mal compreendido, desprezado, ignorado. Ou não? Aconteceu isso, né? Lamentável. Nós vamos ver, por exemplo, que no primeiro, segundo e terceiro século após Jesus, após a sua permanência aqui conosco, no primeiro século, primeiro, segundo e terceiro, as coisas andaram bem próximas daquilo que ele ensinou. Então, o cristianismo primitivo, os 3 primeiros séculos, caminharam bem. Mas a partir do quarto, houve uma complicação. Os ensinamentos do mestre começaram a ser manipulados, mexidos, distorcidos, parte intencional, parte não intencional, mas as distorções ocorreram. Querem ver? Quarto século. Roma, que dominava aquela região. Roma, que mantinha o povo judeu oprimido. Roma, que percebia que o cristianismo ganhava corpo, crescia, e Roma era pagã. Portanto, não aceitava o nosso Deus. E não aceitando, não aceitaria, obviamente, Jesus, né? Então, Roma, percebendo que o cristianismo começava a crescer de tal forma que começava a colocar até em risco o próprio império, no quarto século, Constantino, que era o imperador de Roma, decide trazer para dentro de Roma o cristianismo. Obviamente que ao trazer o cristianismo para dentro de Roma, aconteceram misturas. Roma era pagã. A convivência do cristianismo com o paganismo, só por aí a gente percebe que começa a ter riscos
de distorções. E olha o que aconteceu nesse quarto século. Ano 325. Acontece um concílio da Igreja Romana. Concílio é reunião dos religiosos. E nesse concílio, eles iam discutir quem era Jesus. Quem é Jesus? Eles iam definir. E a partir de então, a igreja seguiria com o entendimento que eles iam ter a partir daquele concílio. E nessa discussão, eles chegam à conclusão que Jesus era também Deus. Tinha a mesma substância de Deus. Portanto, aquele Jesus humano que nos emprestava o ombro para podermos colocar ali e pedir ajuda, sentir o calor de Jesus, né? A sua participação na nossa existência. Então, aquele Jesus que era tão humano, deixou de ser. Passou a ser Deus, lá no alto, não sei onde. E agora? Não tenho mais aquele ombro. Aquele Jesus não está tão próximo. Aquele Jesus não era como nós a partir daquele momento. E nós sabemos que Jesus é como nós. Obviamente, com uma evolução fantástica, em razão de ser um irmão muito mais velho, que cresceu, passou pelas dificuldades, lutou e, através dos próprios méritos, ele teve a sua conquista, que é essa perfeição. Então, nós vamos ver que esse Jesus começa a ser distorcido a partir desse momento, sobretudo a partir desse momento. E aí fica difícil entender o que é caminho, verdade e vida. Que caminho? Jesus, tão distante. Será que eu alcanço esse caminho? Mas ele falou: podeis fazer o que faço e ainda mais. Então, temos que buscar. E temos que nos renovar. Isso sem sombra de dúvida. Mas entender um caminho, uma verdade e vida, começa a ficar um pouquinho distante, um pouquinho complicado, né? Então, isso exige de nós trabalho, dedicação, luta, empenho, perseverança. Pede para nós todo esse esforço. Até os discípulos que seguiam Jesus tão de perto não tinham um entendimento tão grande da mensagem do Mestre. Não tinham. Vamos recordar de um episódio em que Jesus é procurado por um pai que trazia o seu filho, que passava por um problema, né, de uma obsessão um pouco complicada. E ele diz: olha, mestre, eu fui até os teus discípulos e eles não puderam me ajudar. E Jesus diz: se eles tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, de uma semente de mostarda, eles poderiam pedir a esse monte: saia daqui e vá para lá. Esse monte iria. Mas ainda não conseguiram. Eles estavam buscando essa renovação. Eles estavam renovando na condição, no tempo, na velocidade que eles podiam, né? Era muita coisa? Era o que eles podiam, né? E aí nós vamos ver que esse entendimento que precisamos buscar, ele vem aos poucos, em doses homeopáticas. Porque aquilo que eu digo: olha, encontrei Jesus, agora estou com Jesus. Não, não, é ilusão, não é dessa forma. Estar com Jesus, estar com o entendimento, é um processo que vai lentamente, mas na velocidade que eu quero, porque depende, obviamente, do meu empenho. E os discípulos caminhavam, sim, buscando encontrar cada vez mais ferramentas novas para irem se renovando, melhorando, porque faltava muito ainda para eles. Vamos recordar, por exemplo, que na quinta-feira, em que Jesus acabou sendo preso, Pedro, e olha, Pedro havia vivido com Jesus 2 anos e 3 meses, morando debaixo do mesmo teto. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Por que 3 vezes? Por que negou? Porque ainda faltava muita coisa em Pedro.
Faltava muito entendimento. Um entendimento que pudesse dar a Pedro uma renovação ainda maior do que aquela que ele havia conseguido naqueles 3 anos junto com Jesus. E aí vamos ver como a renovação, a busca, às vezes custa um pouquinho para a gente virar a chavinha e de fato nos modificarmos. Pedro, o mesmo Pedro, teve essa oportunidade. E mesmo assim ainda relutou um pouquinho. De imediato não conseguiu. Vamos lembrar que Pedro negou Jesus na quinta-feira e Jesus foi morto na sexta. No domingo, Jesus reaparece, se materializa dentro de um local em Jerusalém chamado cenáculo. Todos se emocionaram, todos que estavam ali. Se emocionaram ao ver Jesus, e Jesus estava ali presente. Mas Pedro continuava com o coração maltratado. Por quê? Porque havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus disse que apareceria por 40 dias e que eles deveriam subir para a região norte, ali de Israel, a região da Galileia, a linda Galileia. E aí, uma dessas vezes em que Jesus, aparecendo aos seus discípulos na Galileia, eles se encontravam na barca, dentro do mar da Galileia, pescando. E aí Jesus aparece na margem do mar e grita para eles: pescaram muito? Não, não pescamos nada. Pegue a rede e lance para o outro lado do barco. E eles fizeram isso, lançaram. E vieram tantos peixes. E eles ficaram pensando: quem é aquele homem lá na margem? Tão distante, não conseguimos reconhecer quem é. E aí um deles, olhando, diz: é o mestre que está lá. E correram, remaram. Pedro, com o coração partido em razão dos 3 nãos, não resistiu, pulou nas águas. E abraçadas, ele chega primeiro. E todos se reúnem com Jesus. E reunidos, eles fazem uma refeição. E no meio dessa refeição, Jesus se vira a Pedro e lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, mestre, eu te amo. Sim, mestre, o primeiro sim. Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacentar é dar pasto, é dar alimento. Passados uns instantes, Jesus pergunta novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? Será que ele não me ouviu direito? Será que eu errei? Não... Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Passado mais uns instantes, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro ficou preocupado. Será que ele está desconfiando de mim? E aí Pedro dá a resposta mais linda, que seria o terceiro sim, que Jesus dava a ele a oportunidade de dizer para anular os 3 nãos que ele havia dito dias antes. Pedro, nessa terceira pergunta, responde: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Ele transferiu para Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Mas amava em qual intensidade? A intensidade que ele podia, dentro das condições que ele tinha. Então, Pedro ali está dizendo: mestre, você sabe que eu te amo. Agora, provar o amor é complicado. Porque não se prova o amor. Não é dando um anel, dando um presente, dando um buquê de flores. Não. O amor se prova através do sacrifício. Se prova através da companhia. Se prova através da união, de abraçar uma mesma causa. É assim que se prova o quanto se ama. Mas Pedro, que ali, através dos 3 sims, poderia ter se renovado a ponto de dizer: pronto, estou em condições de levar a mensagem de Jesus por toda a terra. Ainda não estava. Ainda faltava.
E Jesus pede para que eles descessem novamente a Jerusalém. E eles vão para o mesmo local onde eles haviam permanecido enquanto Jesus estava sendo julgado e morto, e que depois apareceria no terceiro dia. Ali, todos eles ficaram ali, e estava para acontecer uma grande festa em Jerusalém. A festa de Pentecostes. É a festa da colheita da cevada. E eles ali, dentro daquela sala, de repente eles percebem como que línguas de fogo rodando pelo ambiente. E de repente cada um deles começa a falar em uma língua totalmente desconhecida. Todos eles eram simples, eram da terra, da pesca, e começam a falar e são reconhecidos por pessoas que circulavam por ali, em Jerusalém, e que reconhecem em cada um idioma diferente. E começam a conversar com aquele discípulo que falava a sua língua. A partir daquele instante, eles se renovaram. Viraram a chavinha. Renovaram. Renovaram mesmo. Abraçaram de vez a causa do Mestre. E saíram a campo. Tanto que Pedro e João se dirigem a uma porta de entrada em Jerusalém chamada Porta Formosa. E ali Pedro cura um paralítico. São presos, Pedro e João, mas não se importam com isso. O coração deles estava numa alegria tamanha que nada mais os incomodaria. Então essa renovação precisa acontecer em nós. E nós precisamos entender que para nos renovarmos, precisamos sim conhecer o que é caminho, verdade e vida. Que caminho? Jesus deixou há 2000 anos atrás a sua passagem, que foi narrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E será que parou por aí? É um caminho. Só que ao longo dos séculos, hoje continua e continuará por todo sempre. Um caminho que vai se alargando a cada instante, a cada novo dia, a cada nova hora. Por que alargando? Porque são informações novas que chegam a todos nós e que nos dão a oportunidade da renovação. Como que esse caminho se alarga? Esse caminho se chama Jesus. Aqueles 4 evangelhos narrando a vida de Jesus se alarga a cada livro edificante que eu leio, a cada filme que me traz uma mensagem de amor, de perseverança, de luta, de amor ao próximo, a cada palestra que eu ouço, a cada contato com um amigo muito chegado, aquele que me enriquece, que me dá ânimo, através de um culto numa igreja, onde a pessoa que oficia o culto fala de Jesus, fala de Deus com muita alegria, com muita dedicação, um padre na igreja, não importa. Esse caminho vai sempre se alargando. E quando esse caminho se alarga, Jesus disse que era o caminho que se alarga. Ele era verdade, mas que verdade? Qual a sua verdade? Qual a minha verdade? Verdade se transfere? Verdade se vende? Verdade se doa? Não. Vamos perguntar se aí, no caminho de Damasco, lá na livraria, a Inês está lá. Inês, você tem verdade para vender? Um pacotinho, meio quilo, não tem? Alguém já comprou pela internet, verdade? Não, não. Verdade é construção individual. A minha verdade é muito parecida com a sua, mas não exatamente igual. E por que é muito parecida com a sua? Porque nós caminhamos pelo mesmo caminho chamado Jesus. E é por isso que temos a oportunidade da renovação, porque com aquilo que aprendemos de Jesus, vamos construindo uma nova verdade. É construção individual. Olha como é real a construção da verdade. Quando nós falamos de Jesus, nós imaginamos que
as pessoas entendem que Jesus saberia responder tudo, qualquer pergunta. Não é assim. Vamos lembrar há 2000 anos, quando Jesus, interrogado por Pilatos, Pilatos perguntava e Jesus respondia. Aí chega um momento em que Jesus não podia responder. Foi quando Pilatos se dirige a Jesus e pergunta: Ô Jesus, o que é a verdade? Jesus se calou. Como responderia o que é verdade para Pilatos? Imagine que Jesus dissesse a Pilatos: Olha, Pilatos, eu vou te contar uma verdade. No reino do meu pai há muitas moradas. Pilatos ia dar um grande sorriso e diria: Bobagem, Jesus, isso é bobagem. Conta outra. E Jesus diria: Pilatos, para alcançar o reino dos céus é preciso nascer de novo. Ah, Jesus, outra bobagem. Que é isso? Por quê? Porque aquela era a verdade de Jesus, não de Pilatos. Portanto, ele não entenderia, porque Pilatos não havia renovado o seu interior, pautando aquele caminho chamado Jesus. E nós estamos pautando esse caminho. Só que precisamos pautar com toda a dedicação, com todo esforço. Por quê? Porque muitos são capazes de dar 2, 3 horas do seu dia para assistir novelas. Não que seja ruim, nada disso. 2, 3 horas para assistir um futebol, também nada contra. 2, 3 horas para um filme, fique à vontade. Mas não dá 15 minutos para entender Jesus. Aí é que está o mal. Precisamos entender, pensar, raciocinar, viver Jesus. Senão, não há renovação. Não conseguimos nos renovar. E aí, nós vamos ver como é que fica o relacionamento humano com Jesus quando não se renova, né? Se mantém aquele mesmo entendimento de milênios com relação às divindades. Então a maioria se relaciona de uma forma equivocada com Jesus. Então nós vamos ver aqui, num livro, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E ele aborda aqui, na lição 22, um trecho do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, que acontece quando Jesus, na Galileia, ia começar a convidar os seus discípulos. Ele estava caminhando no mar da Galileia. E, de repente, aqueles que viriam a ser discípulos seus começam a se aproximar e Jesus diz, João, no capítulo 1, versículo 38, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, Jesus pergunta: que buscais? 2 palavrinhas que a gente precisa responder. Seguindo Jesus, o que estamos buscando? E aí, Emmanuel diz nessa lição que a vida é um conjunto divino de experiências, é uma soma de conhecimentos que vamos absorvendo ao longo de tantas e tantas e tantas caminhadas. E Emmanuel diz que os valores religiosos é a mais importante tarefa, pois dá ao homem a iluminação que o leva a Deus. Buscar os valores religiosos. Mas como é que se busca valores religiosos? Não tem nada a ver com a religião em si. Os valores que nos ligam, que nos religam a Deus. Então, será que estamos caminhando de uma forma certa, a humanidade? Emmanuel diz assim: os homens, contudo, estendem a essa busca de valores religiosos a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. A pretexto de procurar Deus, muitos estão procurando outras coisas, interesses pessoais, né? Eu quero ter meus bens materiais,
eu quero ter uma condição melhor de vida, eu quero corrigir minha saúde a qualquer custo, você tem que me curar, aquela coisa toda. E é isso o certo? Não, não é isso o certo. Mas o homem estende, né, esses seus interesses egoísticos nessa busca e de forma equivocada. Não é nem maldade, é ignorância mesmo, né? Olha o que Emmanuel diz. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis. O homem promete tudo. Ele quer receber, ele quer é ganhar, ele quer é tirar proveito. E faz essas promessas, segundo Emmanuel, porque entende Deus ser uma força subornável, envolvida em privilégios e preferências. É aquele Deus que pende para um em detrimento do outro. Não faz o menor sentido. Muitos ainda, diz Emmanuel, e a gente percebe isso, pedem socorro do plano espiritual para a solução de problemas mesquinhos. Ah, eu vou pedir ajuda. Vem aqui me resolver isso. Ah, a vida está tão dura. Eu gostaria de acertar na loto. E vai, e pede. Interesses mesquinhos. E aí Emmanuel diz, e eles se esquecem que o Cristo ensinou e exemplificou. Ele não fez nada disso, Jesus. Então é preciso entender. Entender, inclusive, que a cruz do Calvário é símbolo vivo. Símbolo vivo. É o sacrifício de Jesus. E a gente não quer dar o nosso sacrifício, a nossa parcela. Quando ele disse, pega a tua cruz e me segue. Ou seja, você tem que fazer a tua parte. Você tem que buscar para se renovar, porque nada cai do céu a não ser chuva. Chuva cai do céu. O resto a gente tem que buscar. Emmanuel ainda completa. Quem deseja a liberdade precisa obedecer os desígnios supremos. Eu quero a liberdade, eu tenho que ser, entre aspas, escravo das leis divinas, porque senão eu não tenho a liberdade. A minha liberdade está em cumprir a lei de Deus. Emmanuel completa ainda, sem a compreensão de Jesus, aqui no íntimo, sem entender Jesus, ou seja, sem ter se renovado, buscando esse ensinamento, colocando dentro de si e praticando, sem a compreensão de Jesus aqui dentro, mais os atos de cada dia que acontece e que a gente vai fazendo de qualquer jeito, a alma será prisioneira de inferiores preocupações. Ficaremos sempre presos, tristes, né? Coração maltratado, cheio de dores, de inveja, e caminharemos de uma forma tão equivocada. E Emmanuel termina essa lição dizendo assim, não esqueça que o Cristo se encontra no umbral, na porta, né, de todos os templos religiosos, perguntando a todos que entram lá, que buscais? Ele está perguntando, o que você está buscando, meu amigo? Você está atrás do quê? Qual é o teu interesse? E aí, falando em renovação, não podemos esquecer de Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, né? O homem realmente transformado, o homem que se modificou mesmo, o homem que renovou-se com Jesus, com Cristo. Ele, Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, um homem reconhecido, um futuro brilhante dentro do judaísmo, ele ficaria rico, ficaria poderoso, conhecido no mundo todo, mas ele não continuou daquela forma. Ele saiu das lutas humanas, né? Essa busca do dia a dia, do interesse, da projeção, a vaidade, isso tudo, para seguir incansavelmente os passos do mestre. Será que ele modificou de um instante para outro? Também não. Renovação é um processo.
Não acontece de um instante para outro. Paulo de Tarso já começou a amadurecer essa renovação, por exemplo, no contato, no convívio com a sua noiva, Abigail. Ela, que depois começou a falar de Jesus. Ela, doente, falando de Jesus. Ela, indo para o desencarne e mostrando para Paulo, para Saulo ainda, Saulo de Tarso, uma coragem, uma confiança, um amor por Jesus, uma compreensão, uma aceitação até com relação ao equívoco praticado por Saulo na morte do seu próprio irmão, irmão de Abigail, Gesiel ou Estevão, né? Então, foram coisas que começaram a serem colocadas dentro do coração de Saulo, como sementinhas plantadas. Outra semente maravilhosa que ficou no coração de Saulo, mesmo no meio do ódio, do ressentimento, quando ele ouve Estevão na casa do caminho. E ele fica irado, mas o coração aqui recebendo uma lição tão linda que Estevão plantava no coração de Saulo. Aquilo era uma renovação futura, era o início de uma renovação, porque era uma semente que começava a incomodar para o bem o coração de Saulo. O coração de Saulo ia se modificar. E quando ele encontra Jesus, mesmo no meio da dificuldade, ele simplesmente diz: Senhor, o que queres que eu faça? Não regateou. Ah, Jesus, não dá para fazer tudo o que você espera. Eu posso fazer 8 horas por dia, mas sábado e domingo eu quero folga. Não, nada disso. Ele saiu renovado desse encontro e foi se renovando numa caminhada longa e árdua, enfrentando um grande duelo interior que nós, nos dias de hoje, também enfrentamos. O duelo entre aquilo que desejamos ser e aquilo que realmente somos. Desejamos ser discípulos de Jesus, nos renovarmos, mas o que somos? Ah, preguiçosos talvez, acomodados talvez. É um grande duelo que acontece. Então, nesse duelo, se queremos a renovação, nós temos que buscar ser realmente aquilo que desejamos ser. Para Paulo de Tarso, isso serviu de desânimo ou de estímulo? Estímulo. Ele seguiu em frente, modificando-se, renovando-se. E vamos lembrar que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Por quê? Porque se eu coloco as mãos no arado e vejo para trás, é porque não me desliguei das coisas que fazia no passado. Se eu quero fazer o novo, renovar-me, eu tenho que pôr a mão no arado, olhar para frente, fazer o sulco na terra, a plantação, a colheita, alimentar os outros. E o passado? O passado está morto. Outra coisa que Jesus disse: deixai os mortos, enterrar os mortos. Os mortos, meus, o passado. A minha ignorância, a minha preguiça, está lá, alguém que enterre. Eu não quero mais, eu quero pegar o arado e seguir em frente. Portanto, é uma transformação, uma renovação que não pode parar nunca mais. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que encontraremos. É por isso que Paulo, em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, disse: não faço o bem que eu quero. Como é fácil não fazer o bem que eu quero. Mas como é fácil fazer o mal que eu não quero. Quanto mais nos renovarmos, mais teremos condições de fazer sempre o melhor. E terminando, em nossa caminhada, quando chegarmos nos umbrais de todos os locais, do nosso centro espírita, de uma igreja, de uma casa, não importa onde cheguemos, não importa. Quando formos ultrapassar o umbral, vamos encontrar Jesus ali. E ele vai perguntar para nós: que buscais? E se a nossa renovação foi feita com todo empenho, com toda seriedade, com toda dedicação,
eu vou dizer: o que eu busco, Senhor, o que eu busco é estar contigo, estar com você, Jesus. Porque já não sou mais eu quem vive, é você que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, é você que fala e age em mim. Nos renovamos. Esse é o objetivo, esse é o propósito desta semana, né? Nos chamar a atenção, essa semana do caminho. Vamos nos renovar. Então, agradeço a oportunidade de ter estado com vocês. Adoro essa casa, me sinto maravilhosamente bem quando estou aí com vocês e que sigamos o nosso caminho, né? Todos nós, aprendendo, servindo, amando. Isso é renovar-se. E é isso que precisamos fazer. Um grande abraço ao Centro Espírita Caminho de Damasco, né? Um grande abraço e parabéns. E fiquemos todos na paz de Jesus. Forte abraço e muito obrigado. Fiquem com Deus.